Não é só o bolso que dói quando o dinheiro acaba, é o peito que aperta. É a mente que grita em silêncio, sem ninguém perceber. Porque a dor mais aguda não é a do que falta, mas do que se sente ao perceber-se sozinho diante do abismo, sem respostas, sem chão, sem dignidade. Quando a vida financeira desmorona, o que quebra não são apenas os números, é a imagem interna que você construiu de si mesmo. Sêneca dizia: pobre não é o homem que tem pouco, mas o que deseja mais. Mas como aplicar essa frase quando a geladeira está vazia? Quando as contas se acumulam como monstros e cada notificação no celular parece um ataque? A pobreza não grita somente no silêncio da casa. Ela sussurra dentro de você que não é suficiente, que falhou, que está ficando para trás. Mas a verdade é que o colapso não vem apenas da perda do dinheiro. Ele vem da confusão entre finanças e valor pessoal. Vem do medo de ser julgado, da vergonha de ter que pedir ajuda, da sensação de ter perdido o controle da própria vida. A mente colapsa porque foi ensinada a se identificar com aquilo que possui, com aquilo que ostenta, com aquilo que entrega. E quando tudo isso some, o que sobra? Este vídeo é um mapa silencioso, um reencontro com o que nunca deveria ter sido perdido, sua dignidade, sua presença, sua força essencial. Não é sobre milagres financeiros, é sobre resgatar o que ninguém pode tirar de você, a sua essência. Porque toda crise externa é, em algum grau, reflexo de uma crise interna, de uma desconexão espiritual, de uma alma que se esqueceu da sua capacidade de resiliência. Você vai entender que o dinheiro pode acabar, mas a mente só colapsa quando acredita que acabou junto. E esse é o ponto de virada. O momento em que você deixa de se afogar nas circunstâncias para voltar a respirar na sua essência. Hoje, você começa a se reerguer, não com promessas, mas com presença. Não com ilusões, mas com estoicismo, com lucidez e com coragem silenciosa. Quando a escassez bate a porta, ela não chega sozinha. Ela carrega ecos do passado, vozes antigas que sussurram em silêncio. De novo, você falhou. A falta de dinheiro não aciona apenas um alerta externo. Ela ativa memórias profundas, inconscientes. Situações da infância em que você se sentiu rejeitado, exposto, esquecido. Momentos em que o medo entrou e nunca mais saiu. Você pode até pensar que está lidando com a crise do presente, mas, muitas vezes, é o passado que está gritando dentro de você. A criança que um dia teve que fingir que estava tudo bem. O adolescente que aprendeu a não pedir para não incomodar. O adulto que carrega a culpa de não ter conseguido evitar o colapso. A dor que você sente agora não é apenas racional, é ancestral, é emocional, é espiritual. O estoicismo nos convida a olhar com honestidade para essa dor, a reconhecê-la sem resistência, porque fugir dela só a torna mais poderosa. Quando Sêneca falava sobre a riqueza da alma, ele falava sobre esse lugar interno que não depende de circunstâncias, mas de lucidez. O desafio é não permitir que as feridas antigas ditem suas decisões atuais. Não reagir como quem está perdido, mas responder como quem está acordando. Reconheça, talvez não seja o presente que te assusta, mas o peso invisível do que ele reativa. E perceber isso já é um ato de liberdade, porque só quem sabe de onde vem pode decidir para onde vai. Hoje, você não precisa ser prisioneiro da dor não nomeada. Você pode respirar com mais consciência e lembrar: o que falta fora não define o que há dentro. Você cresceu ouvindo que sucesso é sinônimo de estabilidade, que valor se mede por conquistas, status, patrimônio, e, sem perceber, internalizou a crença de que seu valor pessoal depende daquilo que você tem. O dinheiro virou espelho, e quando ele some, o reflexo se quebra. Não sobra só a escassez, sobra a sensação de fracasso, de inutilidade, de estar à margem da própria existência. Mas isso é uma mentira que o ego conta. O colapso emocional não vem da conta negativa,
vem da identidade que você construiu em cima de uma ilusão. Achar que perder dinheiro é perder quem você é. Como se a dignidade fosse negociável. Como se o respeito só valesse com comprovante de renda. Como se a força interior dependesse da estabilidade externa. Marco Aurélio escreveu que nossa vida é o que os nossos pensamentos fazem dela. Se você pensa que está arruinado por não ter, você começa a viver como se estivesse destruído, mas não está. Só está em transição. Só está desfazendo uma imagem antiga, moldada pelo olhar dos outros, pela cobrança da sociedade, pelo medo de não ser suficiente. Quando você rompe essa associação doentia entre dinheiro e identidade, começa a recuperar seu eixo. Começa a entender que sua alma não tem preço, que seu valor não está nas posses, mas na postura. Que sua verdadeira segurança não vem do saldo, mas da consciência. E isso muda tudo, porque quando você se separa da ilusão, começa a se encontrar de verdade. Quando a mente está em crise, ela busca saídas imediatas. Se agarra a promessas rápidas, a ideias mágicas, a soluções que brilham como miragens. A expectativa vira anestésico. A esperança, um alívio químico. Cada pensamento de agora vai gera um pico de dopamina. Uma pequena dose de euforia que encobre o caos real. Mas quando a realidade não corresponde, vem a queda. E cada frustração é um tombo mais fundo no abismo da exaustão mental. Você começa a oscilar entre empolgação e desânimo, entre planos impulsivos e o desejo de desaparecer. Não consegue descansar porque está em estado de alerta constante. Seu cérebro está programado para reagir, não para refletir. E, nesse modo de sobrevivência, você se sabota sem perceber. Toma decisões apressadas. Desiste de si mesmo nos momentos mais críticos. Busca fuga em vez de reconstrução. O estoicismo nos lembra: não se trata de apagar a esperança, mas de enraizá-la na realidade. Esperar sem ação é ilusão. Agir com lucidez é libertação. Sêneca dizia: nada é mais miserável do que aquele que anda à toa, esperando o que nunca vem. A saída não está em novos estímulos, mas em nova estabilidade, em aprender a respirar no meio do caos, em silenciar o desespero para que a razão volte a ter voz. É duro aceitar que não há milagre, que não haverá resgate de fora. Mas é nesse ponto que você se reergue, porque quando a mente para de buscar salvação, ela começa a recuperar soberania. E isso, mesmo em meio ao colapso, é força nascendo. Em tempos de escassez, a mente se agita como um mar em tempestade. Pensamentos acelerados, emoções desordenadas, decisões impulsivas. Tudo parece urgente, tudo parece ameaçador. Mas o estoicismo nos convida ao oposto. Nos chama para dentro, para um lugar onde não há ruído, apenas clareza. A serenidade aqui não é passividade. É força que não se deixa corromper pelo caos. Marco Aurélio praticava o que hoje chamamos de respiro estoico. 3 perguntas simples, mas profundas, antes de qualquer ação. Isso depende de mim? Isso merece minha energia? Isso é verdade ou é projeção da minha ansiedade? Essas perguntas não são mágicas, são âncoras. Elas interrompem o ciclo do pânico. Elas devolvem o controle para o presente. Elas lembram que, mesmo no colapso, há algo que ainda é seu, sua resposta interior. A mente serena não é a que não sente medo, é a que não se curva a ele. A serenidade é uma escolha que exige treino, exige presença, exige uma confiança que não se baseia em certezas externas, mas em enraizamento interno. E quanto mais você pratica, mais ela se torna parte de quem você é. Um olhar mais calmo, uma palavra mais precisa, um silêncio que pesa mais do que gritos desesperados. Ser sereno é resistir ao colapso sem perder a lucidez. É fazer o que precisa ser feito com firmeza, mesmo que por dentro tudo esteja em ruínas. E essa serenidade, silenciosa e discreta, é o início da reconstrução.
porque ela é o chão firme onde a mente cansada finalmente pode pisar. Há um momento em que, diante da queda, tudo em você clama por ajuda, por um milagre, por alguém que resolva, por um escape. É humano, é compreensível, mas também é perigoso. Porque quando você entrega ao externo o poder de te salvar, você entrega também a responsabilidade pela sua vida. E nisso mora o colapso prolongado, na espera por algo que nunca chega. O estoicismo ensina: concentre-se no que depende de você. Essa frase parece simples, mas carrega um corte profundo. Ela exige que você abandone a fantasia da solução mágica, que pare de procurar culpados, salvadores ou desculpas. Ela convida você a olhar para si com brutal honestidade e ver que a sua ação, por menor que seja, ainda é seu recurso mais precioso. Buscar salvação fora é desperdiçar energia que poderia estar sendo usada para se reerguer. É como colocar água num balde furado. A sua força não está em esperar. Está em assumir, passo a passo, o pouco que ainda é possível fazer. Um movimento pequeno, uma escolha consciente, uma atitude comedida. Isso é mais poderoso do que qualquer promessa externa. A liberdade começa quando você para de terceirizar seu destino. Quando entende que sua reconstrução é uma responsabilidade sagrada. Não porque o mundo exige isso de você, mas porque a sua alma merece isso de você. O verdadeiro milagre não virá de fora. Ele nasce quando você decide, mesmo cansado, continuar com dignidade. E esse movimento silencioso, quase invisível, já é uma forma de renascimento. Você olha para o lado. Alguém comprou um carro novo. Alguém viajou. Alguém sorri em uma foto que parece perfeita. E você, no meio do caos, se encolhe. A mente, já fragilizada pela escassez, começa a se corroer por dentro. Não é apenas tristeza, é uma sensação de inadequação profunda. Um sentimento de estar ficando para trás na vida, enquanto o mundo segue sem você. Mas há uma armadilha silenciosa nessa comparação. O que você vê é apenas a superfície, o filtro, o cenário. Não é a realidade inteira. E mesmo que fosse, comparar sua dor com a vitrine alheia é o caminho mais rápido para o desespero. Porque cada história tem um tempo, cada alma tem uma travessia, e você está exatamente onde precisa estar para aprender o que só a sua dor pode ensinar. O estoicismo alerta: a opinião dos outros não pode ser o seu norte, muito menos a aparência de sucesso dos outros. Quando você se ancora na imagem externa como régua do seu valor, você se perde de si. Você se afasta da sua essência e se alinha à frequência da falta, do ressentimento, da baixa vibração. A comparação constante drena sua energia. Ela ocupa o espaço onde poderia haver ação, silêncio criativo, ou mesmo aceitação. Você não precisa vencer uma corrida imaginária. Você precisa apenas reconectar-se com o seu ritmo, com a sua reconstrução honesta, com o que, dentro de você, ainda pulsa e ainda acredita. A cura começa quando você para de medir sua vida com a régua de outros e começa a respeitar o tempo silencioso da sua própria travessia. A vergonha é uma das emoções mais silenciosas que existem. Ela não grita, mas consome. E quando se trata de dinheiro, ela assume formas ainda mais traiçoeiras. Você não diz a ninguém que está falido. Você evita convites, silencia necessidades, disfarça a dor com piadas. Mas por dentro, algo vai encolhendo. Uma sensação de ser invisível, de ter falhado como ser humano. Essa vergonha não vem apenas da falta de recursos. Ela vem da crença enraizada de que o valor de uma pessoa está ligado ao que ela tem, ao que ela pode comprar, ao quanto ela aparenta sucesso. E quanto mais essa crença cresce, mais você se esconde. E quanto mais você se esconde, mais o mundo responde com portas fechadas. Porque a vergonha tem uma vibração própria. Ela comunica. Mesmo calado, mesmo com um sorriso, a energia de culpa, de inferioridade, de medo, tudo isso cria um campo ao redor.
e esse campo afasta oportunidades, relações verdadeiras e até ajuda. O mundo não reage só ao que você diz, mas ao que você emana. Sêneca dizia que o sábio é aquele que sabe viver com pouco, sem perder a grandeza. A vergonha é o oposto dessa sabedoria. É o apego ao olhar alheio, a validação externa, a ilusão de que você precisa estar bem para merecer amor ou respeito. Mas a verdade é que sua dignidade não depende da sua conta bancária. Ela está na forma como você encara a queda, e principalmente na coragem de se levantar. Reconheça a vergonha, sim, mas não se afunde nela. Use-a como espelho. Veja nela o que ainda precisa ser curado. E transforme esse silêncio pesado em presença firme. Porque o respeito do mundo começa, sempre, no momento em que você para de se esconder de si mesmo. Às vezes, o que parece ser uma perda irreparável é, na verdade, um chamado silencioso da vida para que você veja o que nunca quis enxergar. Quando o dinheiro some, quando os planos colapsam, quando o chão desaparece, sobra o essencial. E o essencial, muitas vezes, é aquilo que foi ignorado por tanto tempo. Sua força, sua verdade, sua capacidade de reconstruir-se com menos, mas com mais lucidez. A mente treinada no estoicismo entende que o colapso não é o fim, é o momento da revelação. É ali, na crise, que você descobre quais pilares sustentavam sua vida. Se eram frágeis, é porque precisavam ruir. Se caíram, é porque você pode erguê-los de outra forma. Porque agora você enxerga. Agora você sente. Agora você sabe. A resiliência não é sobre resistir cegamente. É sobre se adaptar com sabedoria. É sobre olhar para o que desmoronou e perguntar: o que aqui era ilusão? O que aqui era excesso? O que aqui me impedia de ser inteiro? E é a partir dessas respostas que um novo ciclo começa. Marco Aurélio dizia que não devemos desejar que as coisas aconteçam como queremos, mas sim que desejemos que elas aconteçam como de fato acontecem. Porque é ali, na aceitação da realidade, que nasce a serenidade estoica. E com ela, a capacidade de ver poder onde antes só havia perda. Você não precisa negar sua dor, ela é real. Mas você pode usá-la como combustível. Você pode inverter o olhar. E ao fazer isso, perceber que o colapso de agora é, na verdade, o início de uma estrutura interna que jamais será abalada novamente. Há um tipo de liberdade que só se conhece na escassez. Quando tudo sobra, há distração. Mas quando falta, sobra o essencial. E o essencial é sempre mais leve. Reconstruir com menos não é retrocesso. É oportunidade de recomeçar sem o peso do que era excesso. É o momento em que o supérfluo se dissolve e só fica o que faz sentido de verdade. Nesse silêncio de coisas, nasce a criatividade. Quando você não pode comprar soluções prontas, você se vê obrigado a criá-las. Quando não há segurança financeira para se esconder atrás, surge a necessidade de segurança interior. É aí que a alma começa a florescer, e mesmo com pouco, tudo se torna mais verdadeiro. O estoicismo nos ensina que a riqueza não está na quantidade do que se tem, mas na profundidade com que se vive. Ter menos pode significar ter mais presença, mais clareza, mais foco. É o momento de redefinir rotas, de alinhar desejos com virtudes, de cortar o barulho e ouvir o que realmente importa. Estudos mostram que em períodos de crise, o cérebro acessa novas conexões, novas ideias, novas formas de viver, desde que esteja disposto a sair do ciclo da autopiedade e entrar na vibração da reconstrução. Uma reconstrução feita não com desespero, mas com dignidade. Não com pressa, mas com consciência. Porque quem aprende a caminhar com menos, quando voltar a ter mais, saberá exatamente o que não precisa carregar de novo. Essa é a riqueza silenciosa, a que ninguém vê, mas que sustenta tudo. A que nasce do pouco, mas te prepara para o muito. A que te reconecta com sua verdade. E nunca mais te deixa esquecer quem você é. Quando tudo desaba,
O que te segura não é o que está fora. Não é o dinheiro, o status, nem as promessas de estabilidade. O que te ancora, de verdade, é aquilo que ninguém pode ver, a firmeza silenciosa do seu centro. E é aí que a presença estoica se revela. Não como rigidez, mas como enraizamento. Como uma árvore que balança, mas não se parte. Essa presença nasce de dentro, de um lugar que não depende das circunstâncias, nem da opinião alheia. Um lugar que você constrói quando aprende a ficar com você mesmo, mesmo nos dias mais sombrios. É uma presença que não precisa se afirmar, porque já se reconhece, que não precisa se defender, porque já se sustenta. A aceitação ativa é a chave. Não aquela resignação que paralisa, mas a lucidez de quem vê a realidade sem dramatizá-la, e a partir dela, decide agir. A mente estoica não luta contra o que não pode controlar. Ela se alinha, respira, observa, e então age com precisão, com presença, com consciência. Esse estado não vem de fórmulas prontas. Vem do treino diário de estar inteiro, mesmo quando tudo parece pela metade. Vem da coragem de se encarar no espelho e dizer: eu sou suficiente. Não pelo que tenho, mas pelo que sou quando tudo falta. A presença estoica não grita, não implora. Ela apenas existe. Com firmeza, com sobriedade, com uma dignidade que cala qualquer julgamento externo. E essa presença, quando bem cultivada, se torna inquebrável. Porque não é feita de aparência, mas de essência. Não depende do mundo, porque já encontrou morada dentro de si. Epicteto dizia: riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. E talvez você nunca tenha compreendido o peso real dessa frase até agora, até o momento em que tudo parece faltar. Quando o dinheiro escapa pelos dedos e junto com ele vão as certezas, os planos, a sensação de segurança. Mas é aí, no chão, que você encontra o que realmente te sustenta. Porque o dinheiro pode acabar, mas a sua mente, se bem treinada, não precisa colapsar com ele. O que você carrega por dentro é mais valioso do que qualquer valor que esteja fora. Sua clareza, sua paz, sua força de reconstrução. Essas são riquezas silenciosas, invisíveis ao mundo, mas fundamentais para seguir em frente. A dignidade não mora na conta bancária. Mora na forma como você se levanta depois do tombo. Na forma como você se olha no espelho, mesmo quando tudo desmorona, e ainda reconhece valor nos seus olhos. Mora na coragem de recomeçar, mesmo sem aplausos. Mora no silêncio que precede a reconstrução. A verdadeira riqueza é vibracional. É serenidade quando todos estão em pânico. É presença quando tudo chama para o desespero. É autonomia emocional quando os apoios externos desaparecem. Isso ninguém pode tirar de você. Isso você cultiva com consciência, com prática, com estoicismo. E não se trata de aceitar a escassez, mas de não se perder nela. De usar esse momento como ponto de inflexão. De deixar para trás o que era ilusão e seguir com o que é verdade. O estoicismo não promete conforto, mas ele revela algo ainda maior: a sua força diante do desconforto. E essa força é sua herança silenciosa, é sua riqueza. E ela já está aí, esperando ser despertada.